Sabe, quando a gente pensa em segurança no trabalho, a primeira imagem que vem é, sei lá, o capacete, a bota. O uniforme, né? A parte visível da coisa. Exato. Mas o que a gente quer analisar hoje é o que está por trás disso, a inteligência, a estrutura. E a nossa fonte para isso é a norma regulamentadora 04, a famosa NR04. A NR04, ela trata dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. A sigla que todo mundo conhece, SESMIT. Isso. E o SESMIT, para mim, parece um universo à parte. E porque, olha, para algumas empresas é só um custo, uma burocracia, mas para outras é o cérebro da prevenção. Protege as pessoas e, no fim das contas, o próprio negócio. É exatamente essa a nossa missão aqui. Desvendar essa estrutura que a NR04 monta. Quem é que precisa ter essa equipe? O que ela faz no dia a dia? E o ponto principal, que tira o sono de muito gestor. Como se calcula o tamanho desse time? Perfeito. A ideia é essa. Ir além do texto da lei e entender o impacto real disso tudo. Bom, o ponto de partida é o propósito, né? A norma é bem direta. A finalidade do SESMIT é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Uma declaração de missão, basicamente. E para cumprir essa missão, ela define uma equipe bem específica. Sim, uma equipe multidisciplinar. E isso já é muito interessante. Não é só um engenheiro ou só um médico. Não mesmo. É uma combinação. Tem o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança. Enfermeiro do trabalho e o auxiliar ou técnico de enfermagem. É como montar uma força-tarefa, com cada um olhando o problema de um ângulo diferente. Exatamente, porque o risco não tem uma dimensão só. O engenheiro vai olhar a máquina, a estrutura. Certo. Mas é o médico que vai entender o impacto do ruído daquela máquina na audição da pessoa a longo prazo. O enfermeiro que vai estar lá no primeiro atendimento. Cada um tem uma visão. A força do SESMIT está nessa visão integrada. Perfeito, é isso. Tá, uma equipe robusta. Mas quem precisa ter essa força-tarefa? A gente sempre associa a grandes indústrias, canteiros de obra. E esse é um erro bem comum, na verdade. A norma é surpreendentemente ampla. Ampla como? Ela se aplica a praticamente qualquer organização com empregados regidos pela CLT, com carteira assinada. Espera, isso inclui? Inclui a fábrica, a construtora, claro, mas também órgãos públicos, o poder judiciário, um banco, uma grande rede de lojas. Se tem empregado seletista, a regra, em princípio, vale. Entendi. Então a proteção à saúde do trabalhador é um princípio que não se limita a um setor? Exato, é universal. Ok. Então a maioria das empresas formais no Brasil está, de alguma forma, no radar da NR04. Mas o que essa equipe faz, concretamente? A norma lista várias competências, mas uma delas me parece o começo de tudo: elaborar o inventário de riscos. Esse é o alicerce. O inventário de riscos é o mapa do território. O mapa. Sim, é o documento que diz, olha, aqui tem um buraco, ali tem um fio solto, essa química pode dar problema de pele, aquele processo gera uma poeira que ataca o pulmão. Sem esse mapa, qualquer ação de segurança é um tiro no escuro. E esse mapa leva a algum lugar. Leva direto ao PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o plano de ação. O SESMIT não só desenha o mapa, ele garante que o plano para navegar por esse mapa seja seguido. Faz todo sentido. Mas outro ponto me chamou a atenção: a obrigação de manter permanente interação com a CIPA. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Isso? Por que essa conexão é tão vital? O SESMIT já não tem os especialistas. Olha, essa interação é a ponte. A ponte entre a teoria e a realidade do chão de fábrica. Como assim? Um engenheiro, lá na sala dele, pode calcular o risco teórico de uma máquina. Pode projetar uma grade de proteção perfeita. Certo. Mas é o operador da máquina, que está lá na CIPA, que vai dizer: doutor, essa grade é ótima, mas na prática a gente tira ela 3 vezes por dia para desentupir o equipamento. E é aí que mora o perigo. Entende? Entendi. A CIPA é o choque de realidade da engenharia de segurança. Perfeito. Sem essa conversa, o SESMIT trabalha num vácuo. Ok, mas deixa eu ver se eu entendi o próximo ponto. A norma dá à equipe o poder de propor imediatamente a interrupção das atividades se achar um risco grave e iminente. Sim. Isso é um poder gigantesco dentro de uma empresa. Imagina os atritos que isso não gera. Gera. E é para gerar. Esse, digamos, é o dente da norma. Ou dente. É a cláusula que diz que a vida de uma pessoa vale mais que a produção daquela hora.
É a autoridade máxima da prevenção. Claro que precisa ser uma decisão muito bem fundamentada. Não é um achismo. De jeito nenhum. O profissional tem que ter elementos concretos para dizer: se isso aqui continuar, alguém vai se machucar feio ou pior. E se, mesmo com tudo, um acidente acontece? A equipe investiga. Exato. Para aprender com o erro. Imagino que isso mude tudo. Muda. Lembro de um caso. O acidente com uma prensa. A causa oficial foi descuido do funcionário. A resposta fácil. Mas o SESMIT insistiu, investigou a fundo e descobriu que a máquina tinha um problema crônico de manutenção. Isso forçava os funcionários a improvisar um ajuste perigoso. Então o descuido... Era consequência de uma falha de gestão. Sem essa investigação, o mesmo acidente ia acontecer de novo, só que com outra pessoa. O SESMIT muda a pergunta de quem errou para o que no sistema permitiu o erro. Isso muda completamente a perspectiva. Agora, um sistema assim tão complexo, ele precisa ser flexível. Não dá para exigir a mesma estrutura de uma metalúrgica gigante e de uma pequena fábrica, né? Exato. E a norma resolve isso com inteligência. Ela cria modalidades diferentes de SESMIT. Modalidades. Sim, o padrão é o individual. Uma empresa grande monta sua própria equipe para atender só aquele estabelecimento. Mas aí vem as soluções, digamos, mais criativas. Tem o SESMIT regionalizado ou estadual. E como isso funciona? Pensa numa rede de supermercados. Tem um centro de distribuição enorme e 50 lojinhas espalhadas pela cidade. Certo, cada loja é pequena. Exato. Individualmente, elas não precisariam de um CSMT completo. A norma permite que a empresa monte um CSMT central, robusto, lá no centro de distribuição, e essa equipe atende também todas as lojas. O cálculo do tamanho da equipe soma os trabalhadores de todas as unidades. É uma forma de otimizar os recursos. Sem deixar ninguém desprotegido. E tem mais uma, o CSMT compartilhado. Essa me pareceu bem curiosa. Essa é uma das atualizações mais interessantes. Ela permite que, por exemplo, 3 construtoras médias que trabalham na mesma cidade Se juntem para contratar e manter uma única equipe de CSMT que vai atender as obras de todas elas. Sozinhas, talvez não tivessem escala. Juntas, viabilizam a estrutura. Parece ótimo no papel, mas na prática, isso não pode criar um conflito de interesses? Uma equipe servindo a 3 concorrentes? Essa é a pergunta que não quer calar. Se eles acham um problema grave em uma, como é que se garante que não vão, sei lá, pegar leve com medo de perder o contrato? Esse é o grande desafio dessa modalidade. A chave está no item da norma que a gente vai ver no final, sobre a garantia da autonomia técnica. O contrato de serviço precisa ser muito bem amarrado para proteger a independência do profissional. Entendi. A equipe tem que responder à técnica, não ao cliente. Exatamente. É um modelo promissor, mas exige maturidade e ética de todo mundo. Certo. Chegamos então ao ponto central. O que todo gestor quer saber. De quantos profissionais eu preciso? Como se calcula o tamanho da equipe? É aqui que entra o dimensionamento. Isso. O dimensionamento é o coração da norma. E ele se baseia em uma fórmula com 2 variáveis principais. Que são? Primeira, o número total de empregados. Segunda, e mais importante, o grau de risco da atividade. E como é que uma empresa descobre o seu grau de risco? Não é algo meio subjetivo? Não, de forma alguma. É bem objetivo. Toda empresa no Brasil tem um CNAE. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Isso. É um código que define o que a empresa faz. A norma tem um anexo, que é basicamente uma lista gigante que conecta cada código CNAE a um número de 1 a 4. Esse número é o grau de risco. Para deixar isso mais claro, vamos pegar 2 extremos. Um escritório de arquitetura, por exemplo. Um escritório de arquitetura é grau de risco 1, o mais baixo. Existem riscos, claro, ergonômicos, uma queda, mas são de baixo impacto potencial. Ok, agora o outro lado. Uma mina de extração de carvão. Aí a gente está no grau de risco 4, o máximo. A própria atividade já grita perigo. Desabamento, explosão, doenças pulmonares. A norma só ajusta o tamanho da equipe de segurança à intensidade desse grito. Então, uma empresa de grau 1, com 500 funcionários, pode não precisar de ninguém em tempo integral. Exato.
E uma de grau 4, com os mesmos 500 funcionários, já vai precisar de uma equipe com técnico, engenheiro, médico. Entendi. A lógica é que o perigo da atividade define o tamanho do exército de prevenção. E com essas duas informações, número de funcionários e grau de risco, o gestor vai para uma tabela. Isso. É uma tabela de cruzamento simples. Você acha a linha do seu grau de risco, a coluna da sua faixa de funcionários e a célula no cruzamento te diz exatamente de quem você precisa. Um técnico, 2 técnicos e um engenheiro em tempo parcial, e assim por diante. Exatamente. Mas eu reparei que a tabela tem vários asteriscos. Notas de rodapé são detalhes que podem mudar o jogo, certo? São os detalhes que trazem a flexibilidade. Por exemplo, em muitos casos, para engenheiro e médico, a tabela indica um profissional com um asterisco. E o que ele significa? Significa que a contratação pode ser em tempo parcial com uma carga horária mínima. Isso reduz o custo para a empresa sem eliminar a presença daquele especialista. E eu vi uma nota específica para hospitais também. Sim, a norma reconhece que certos setores têm riscos únicos. Hospitais lidam com riscos biológicos, uma complexidade enorme. Por isso, a partir de 500 trabalhadores, a norma exige um enfermeiro do trabalho em tempo integral. Uma exigência a mais. Uma exigência adicional que não se aplica a uma indústria com um grau de risco parecido. A tabela dá regra geral, e as notas fazem os ajustes finos. Ok. Então a empresa fez o dever de casa. Identificou o grau de risco, contou os funcionários, consultou a tabela e as notas e montou a equipe. O processo acaba aí? Falta o último passo, a formalização. Hoje é tudo eletrônico, no sistema do governo. A empresa precisa registrar o CSMT. Informando quem são os profissionais. Isso, informando o CPF, o registro profissional de cada membro. Não é só montar o time, é preciso declarar oficialmente quem faz parte dele. E isso nos leva de volta a um ponto que você mencionou antes, que talvez seja a cláusula mais importante de toda a norma. Qual delas? A responsabilidade da empresa. Ah, sim, sem dúvida. É a cláusula de salvaguarda. A norma diz que a organização deve assegurar a isenção técnica e o exercício profissional da equipe. Traduzindo do juridiquês. Traduzindo, a empresa tem que garantir que a equipe de segurança tenha liberdade para trabalhar. O técnico não pode ter medo de ser demitido por apontar um risco real, mesmo que a solução custe dinheiro. O médico do trabalho não pode sofrer pressão para liberar um funcionário que ele considera inapto. Exatamente. Em outras palavras, a lealdade do profissional do SESMIT deve ser com a ciência, com a técnica e com a vida do trabalhador. Não com a meta de produção do mês. Perfeitamente colocado. É essa autonomia que garante que o SESMIT não seja só uma fachada para cumprir a lei, Certo. mas que seja um agente real e efetivo de proteção. Vamos recapitular, então. A NR04 cria essa estrutura, o SESMIT, uma equipe com vários especialistas. De médicos a engenheiros. Com a missão clara de prevenir acidentes e doenças. E o tamanho dessa equipe não é aleatório. É definido por uma fórmula que cruza o número de pessoas com o grau de risco da atividade. Exato. Que vai de um escritório de baixo risco até uma mineração de alto risco. E o papel dessa equipe não é só reagir a acidentes. É proativo. Mapear perigos, criar planos, conversar com os trabalhadores pela CIPA. E, crucialmente, ter o poder de parar uma operação se a vida de alguém estiver em jogo. Com a independência técnica protegida por lei. A estrutura está toda desenhada. O desafio é dar vida a ela. O que me leva a uma reflexão final. A gente passou esse tempo todo analisando o CSMT como uma obrigação legal, um conjunto de regras. Mas e se a gente encarar de forma diferente? A norma dá o esqueleto, a cultura da empresa é que dá a carne e a alma. A pergunta que fica é: que tipo de inovação em bem-estar e produtividade poderia surgir se essa equipe multidisciplinar fosse vista não como um centro de custo, mas como um centro de inteligência estratégica? Se os dados de quase acidentes, de queixas de saúde, de sugestões da CIPA fossem usados não só para evitar multas, mas para redesenhar processos e criar um ambiente genuinamente mais saudável e, por consequência, mais eficiente. O desafio parece ser transformar o que a lei exige em algo que a empresa de fato valoriza.